Milionário finge ser paralítico em encontro para testar garota e ela o surpreende com sua atitude. Uma mulher simples, acostumada a batalhar todos os dias para cuidar da mãe e manter o emprego em um pequeno hotel à beira-mar, aceita um encontro às cegas a pedido de uma amiga. O que ela não sabe é que o homem com quem vai se encontrar não é apenas um desconhecido. Ele é um milionário que finge ser paralítico para testar as intenções dela. O que começa como um jantar casual em um restaurante elegante rapidamente se transforma em algo inesperado. Ele chega em uma cadeira de rodas, discreto, observador, e decidido a não se deixar enganar por sorrisos fáceis. Mas, para sua surpresa, ela age com uma delicadeza verdadeira, sem demonstrar pena ou curiosidade, apenas respeito. É nesse momento que tudo muda. Você não vai acreditar nas reviravoltas dessa história. Encontros, desencontros, desconfiança, revelações públicas, e uma virada final que vai aquecer seu coração. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa história emocionante. Agora se prepare, porque nos próximos minutos você vai acompanhar uma jornada cheia de emoção, superações e atitudes que mostram que o amor verdadeiro pode estar nos lugares mais improváveis. A brisa do mar invadia os becos da pequena cidade costeira de São Tomás, carregando consigo o cheiro salgado das ondas e o murmúrio de turistas e moradores. Era início do verão, e as cores do dia se estendiam até tarde, pintando as fachadas coloniais com tons dourados. No centro da cidade, o restaurante La Maré Alta preparava-se para mais uma noite movimentada. Sentada à mesa perto da janela, ela alisava a saia florida, tentando disfarçar o nervosismo. O olhar alternava entre o cardápio e o movimento da rua. Não fazia ideia de quem era o homem com quem ia se encontrar. A amiga Kátia havia insistido para que aceitasse, dizendo que era hora de sair da rotina, dar uma chance ao inesperado. Ela riu da expressão. Inesperado era pouco para descrever aquela situação. O sino da porta tocou. Algumas cabeças se voltaram. Um homem de meia idade, alto, elegante, empurrava lentamente uma cadeira de rodas. Usava um blazer azul marinho sobre uma camisa branca de linho. Óculos discretos e um relógio de couro fino compunham a aparência. Não era um rosto familiar, mas havia algo nele que impunha respeito, como se ocupasse uma posição que exigisse ser notada, mesmo que ele parecesse tentar o contrário. Ele se aproximou da mesa com um leve sorriso. "Você deve ser?" "Sim", respondeu ela, levantando-se levemente em sinal de cumprimento, sem estender a mão. "E você deve ser o tal encontro surpresa da Kátia." Ele riu, num tom leve, e apontou para a cadeira à frente. Ela sentou-se novamente, reparando em como ele manejava a cadeira com destreza, mas sem ostentação. "Espero que isso não seja um problema", disse ele, indicando sua condição com um gesto sutil. "Não vejo por que seria", respondeu ela, sincera. "Kátia só disse que eu precisava conhecer alguém interessante. Não mencionou que você era um exímio ator de entradas elegantes." Ele soltou uma risada franca. Ela sorriu também. O gelo estava quebrado. Por um momento, ele se pegou surpreso com a naturalidade da conversa. A maioria das pessoas desviava o olhar, tentava ser educada demais, ou ao contrário, fazia perguntas invasivas. Mas ela não. Ela apenas conversava. O garçom trouxe os menus e ele fingiu ter dificuldades em alcançar o dele. Ela se adiantou, pegando-o antes que ele pedisse. "Deixa comigo. Posso ler para você, se preferir", disse, com um olhar neutro, como se estivesse oferecendo açúcar para o café. "Obrigado", respondeu ele, encenando um leve desconforto físico que não existia. "Às vezes é um pouco cansativo." Ele observava cada reação dela, cada microexpressão. Seu plano era simples: criar uma situação em que ele parecesse desprovido de poder, vulnerável, e ver como ela reagiria. Estava cansado de ser tratado como uma carteira ambulante. Mulheres que sorriam demais, elogiavam demais, e se interessavam exatamente quando viam o saldo de sua conta bancária. Ela não era assim. Falava pausadamente, escutava, e em nenhum momento tentava impressioná-lo. Contou que trabalhava no turno da manhã em um hotel modesto, cuidava da mãe e, nas horas vagas, fazia crochê para vender nas feiras de domingo. O brilho nos olhos não vinha de ambição, mas de ternura. Ele, por sua vez,
disfarçava informações. Disse que tinha sido empresário, mas vivia afastado, apenas com pequenas participações. Falou sobre um acidente, sem detalhes, e omitiu sua fortuna, seus carros, a mansão isolada no alto da colina. O jantar transcorreu com leveza. Em determinado momento, ela sugeriu que fossem caminhar até a pracinha. Ele, claro, hesitou. Não sei se é uma boa ideia. O caminho é um pouco difícil. Ela olhou pela janela, analisou o trajeto e respondeu: tem uma entrada lateral com rampa. Fica perto do coreto. A gente pode ir devagar. Ou, se preferir, podemos pegar um táxi até lá. Mas a praça vale a pena. Tem uma senhora que toca acórdeon por lá. Ela é ótima. Ele concordou, surpreso. Não esperava que ela se preocupasse com sua locomoção sem transformar isso em um grande drama. Ela propunha soluções sem invadir, sem parecer caridade. A pracinha estava iluminada por pequenos postes e o som do acórdeon ecoava pelo calçamento antigo. Crianças corriam, casais conversavam nos bancos, e um vendedor ambulante oferecia pipoca artesanal. Eles se sentaram perto da fonte. Ele observava o entorno, absorvendo algo que há tempos não sentia: normalidade. Gosta daqui? Perguntou ela. Muito. Tem um quê de verdade. E você? Gosta de viver aqui? Ela pensou antes de responder. Às vezes queria mais oportunidades. Mas também tem algo bonito em conhecer as pessoas pelo nome. Saber que o padeiro vai guardar um pão quentinho para minha mãe. Que o peixeiro pergunta como ela está. São coisas pequenas, mas valem ouro. Ele se emocionou. Aquela conversa o desarmava. Aos poucos, sentia que a mentira que contava para testá-la também começava a testá-lo. Ao fim do passeio, ela o acompanhou até um táxi. Foi uma noite boa, disse ele. Foi sim. E você? Ela parou um instante. Obrigada por não fazer disso tudo um espetáculo. Por só conversar. Ele não sabia o que responder. Acenou e entrou no carro, sentindo o coração bater mais rápido do que o habitual. Enquanto o táxi se afastava, ele olhou pelo vidro traseiro e a viu acenando com um sorriso suave. Pela primeira vez em anos, não tinha certeza de quem estava testando quem. Na manhã seguinte ao encontro, ele acordou antes do nascer do sol. A luz azulada que invadia o quarto amplo e moderno da sua casa no alto da colina pouco se parecia com o cenário acolhedor da pracinha da noite anterior. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo canto distante de um galo e pelo barulho mecânico da persiana subindo com o comando do controle remoto. Sentou-se na beirada da cama, dessa vez sem fingimento. Estava inteiro, forte, capaz. O reflexo no espelho mostrava um homem bem conservado para seus 48 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos marcados por experiências que raramente compartilhava com alguém. Mas havia algo diferente naquele olhar. Pela primeira vez em muito tempo, não era apenas a expressão de um homem que calculava o mundo ao seu redor, era a expressão de quem havia sentido algo genuíno. Tomou café sozinho na varanda, olhando o mar distante. Ela surgia constantemente em sua mente, o modo como oferecerá ajuda sem constranger, como parecia se importar com os outros, como falava da vida com simplicidade, sem amargura. Ainda assim, o plano original permanecia: testá-la. Ter certeza. Era um risco emocional, sim, mas era isso ou continuar cercado de relações construídas sobre aparências e interesses. Já havia passado por isso antes. Uma noiva que desapareceu quando soube que ele iria doar parte da fortuna para causas sociais, um sócio que o traiu por ações. O mundo dele era um campo minado, e a única defesa que conhecia era esconder. Enquanto ponderava seus próximos passos, ela trabalhava no hotel. O lobby era pequeno, decorado com objetos de cerâmica feitos por artistas locais. Ela organizava as chaves na recepção quando Dona Hilda, a proprietária, entrou com uma cesta de pães. Como foi o encontro, minha filha? Diferente, respondeu, sorrindo de canto. Ele é calmo, gentil. E a cadeira. Ele parece lidar bem com isso. E não tentou me comover, sabe? Só quis conversar. Dona Hilda assentiu. Hoje em dia, isso já é raro. E homem que escuta é ainda mais raro.
Ela riu. Mas havia uma pontinha de dúvida. Não exatamente desconfiança, mas curiosidade. Algo nele era diferente. Não apenas pela cadeira de rodas, mas pela forma como observava tudo ao redor, como se estivesse sempre medindo o ambiente. Era como um hóspede de luxo tentando parecer mochileiro. No fim do expediente, ela foi visitar a mãe. A pequena casa ficava nos fundos do bairro do Porto. Um lugar simples, com cheiro de pão caseiro e lavanda. Sua mãe, em uma cadeira de rodas semelhante à que ele usava, tricotava perto da janela. E o moço? Perguntou, sem levantar os olhos da lã. Foi bom. Ele é inteligente, educado. Mas tem algo que não sei explicar. Como assim? Parece que ele não está inteiro ali. Como se estivesse ensaiando cada frase. Ou com medo de mostrar alguma coisa. A mãe parou de tricotar. O coração sente antes de saber. Mas cuidado para não julgar demais também, filha. Todo mundo tem um muro que construiu por algum motivo. Enquanto isso, ele estava novamente no centro da cidade. Disfarçado com óculos escuros e roupas casuais, percorreu a feira local. Era dia de cultura popular, e uma banda de jovens tocava canções tradicionais sob a sombra de uma figueira. Ele observava, tentava se integrar. Alguns moradores olhavam com curiosidade. Não era comum ver alguém com aquela postura ali. Um senhor se aproximou. Perdido, amigo? Só curioso. Estava conhecendo a feira. Conhece alguém aqui? Talvez. O velho riu. Aqui, se conhece mesmo é pelo jeito de andar, não pela conversa. Mas se veio por ela, está bem encaminhado. Ele franziu a testa. Por ela quem? A moça do hotel. Vi vocês ontem na praça. E vi como ela olhou para você. Ela não faz isso para qualquer um, não. Ele agradeceu com um sorriso educado. Aquela cidade parecia saber mais dele do que ele supunha. Nos dias seguintes, encontrarão-se mais 2 vezes. Primeiro para um café no mercado público. Depois, para um passeio na beira da praia ao entardecer. Em ambos os encontros, ela se mostrou constante, gentil, curiosa, divertida. E não demonstrava nenhum interesse nos supostos negócios dele. Mas então, na terceira vez, uma pequena reviravolta. Ela chegou alguns minutos atrasada, visivelmente incomodada. Está tudo bem? Ele perguntou. Um turista fez piada da minha mãe hoje, por causa da cadeira. Disse que estava ocupando espaço na calçada. Fiquei tão sem reação. Ele viu a raiva contida nos olhos dela. Algumas pessoas não entendem o que não conhecem, disse ele, controlando o impulso de revelar que compreendia mais do que ela imaginava. Mas você entende. Sei que entende. Foi a primeira vez que ela mencionou diretamente a condição dele. Ele engoliu seco. Entendo mais do que gostaria, respondeu, e isso, ao menos, era verdade. Naquele momento, algo que ele não esperava aconteceu. Ela segurou a mão dele. Um gesto simples, mas carregado de verdade. E ele sentiu. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava se envolvendo de verdade com alguém, e isso o assustou profundamente. Mais tarde, sozinho em casa, ele caminhou pelo salão de mármore com passos pesados. Passou pelos quadros caros, os móveis italianos, a adega perfeita. E se sentiu vazio. Como se tudo aquilo tivesse sido construído para afastar as pessoas, não para recebê-las. O plano precisava continuar. Mas a dúvida agora era, para protegê-lo de quê? O vento soprava mais frio naquela manhã de domingo. As nuvens pesavam no céu sobre São Tomás, como se carregassem em sua densidade o peso das decisões que ainda não haviam sido tomadas. A cidade parecia menos alegre, como se o clima refletisse os sentimentos que se acumulavam em silêncio. Ela acordou cedo, como de costume. A mãe ainda dormia, o quarto preenchido com o som suave do rádio em volume baixo. Preparou o café com calma, o cheiro de pão aquecido preenchendo a cozinha modesta. Mas seu pensamento estava em outro lugar. Nas últimas semanas, o homem misterioso, como Katia o chamava em tom de brincadeira, vinha ocupando mais espaço em sua rotina.
O nome dele ainda era pouco familiar. Ele parecia evitar detalhes pessoais. E, embora a companhia dele fosse agradável, havia algo que não combinava. Ele dizia ter passado por um acidente, mas era cuidadoso demais com seus movimentos, como se treinasse cada gesto. Ela não queria julgar. Sabia o quanto era cruel rotular alguém sem conhecer sua história. Mas também já havia aprendido a confiar em seu instinto, e ele dizia que havia uma parte da história sendo escondida. Na colina, ele se exercitava. Corria na esteira instalada na academia particular com vista para o mar, os músculos tensos, a mente confusa. Depois do último encontro com ela, a culpa havia se instalado. A forma como ela falava da mãe, a empatia genuína, e agora, o toque da mão. Estava cruzando uma linha que ele mesmo havia desenhado. A ideia original era simples: encontrar alguém que pudesse gostar dele sem saber que era um dos homens mais ricos da região. Sem saber que tinha uma frota de carros de luxo, imóveis espalhados pela Europa e ações em empresas globais. Mas agora, o que antes era uma simulação, começava a afetá-lo de verdade. Seu assessor pessoal, André, chegou no fim da manhã para uma reunião rotineira. Trouxe contratos, atualizações e também algo inesperado: um envelope com fotos. "O que é isso?" perguntou ele, pegando o conteúdo. "Um paparazzo de Lisboa veio passar uns dias aqui e te reconheceu no mercado público semana passada. Parece que alguém começou a desconfiar da sua presença." "E o que fizeram com isso?" "Ainda nada. Mas ele me disse que, se for confirmado que você está envolvido com alguém, pode sair nos portais de fofoca." Ele apertou o envelope com força. Aquilo podia arruinar tudo. Não pela exposição, mas porque poderia machucar alguém que não merecia isso. "Quero que você compre tempo. Nada de notas, nada de vazamentos. E," hesitou, olhando para o vazio, "prepare um contrato de confidencialidade. Preciso pensar em como contar a verdade para ela. Mas no meu tempo." No fim da tarde, decidiu visitá-la de surpresa. Não queria mais protelar. Queria vê-la em seu ambiente, longe dos roteiros ensaiados. Mas assim que se aproximou da rua de paralelepípedos onde ela morava, a viu na porta de casa, com um homem. Ele estava encostado no portão, falando com ela com familiaridade. Um rapaz alto, de barba curta, camiseta amassada e ar de quem havia voltado depois de muito tempo. Ela ria de algo que ele dizia. E, por um breve instante, o milionário sentiu o chão escorregar. Ficou a certa distância, observando sem ser notado. O rapaz segurou um envelope que ela entregou e lhe deu um abraço longo antes de se despedir. Ela o acompanhou até a esquina, acenou e voltou para dentro. Ele não sabia o que pensar. Estaria envolvida com outro? Seria aquele o verdadeiro namorado, enquanto ele era apenas um jogo de simpatia? Voltou para casa com a mente em turbilhão. Na manhã seguinte, resolveu encontrá-la de forma casual. Apareceu na feira, perto da barraca onde ela vendia crochês e toalhinhas bordadas. Ela sorriu ao vê-lo. "Que surpresa boa!" disse ela. "Veio comprar ou só curtir o som da banda?" "Um pouco dos dois", respondeu ele, tentando esconder o incômodo. "Tenho novidade. Vendi bastante esse mês. Talvez consiga pagar parte da adaptação do banheiro para minha mãe. O que é ótimo, porque os remédios subiram de novo." Ele assentiu, e então, como quem não quer nada, perguntou: "Vi você ontem, na sua rua. Estava conversando com alguém?" Ela não hesitou. "Sim. Era o Breno, meu ex-namorado. Veio deixar uns documentos antigos da casa que ainda estavam com ele. A gente não se vê faz meses." Ele aliviou a respiração. "Vocês ainda têm algo?" Ela riu. "Não. O que tínhamos ficou no passado. Agora ele quer viajar para trabalhar embarcado." Foi um adeus tranquilo. E necessário. Era isso. Sincera. Direta. Não havia malícia. E ele se sentiu pequeno por ter duvidado dela. Por ter caído no mesmo jogo que tanto dizia rejeitar. Mais tarde, enquanto caminhavam juntos por uma trilha leve no parque próximo, ela parou de repente. "Posso te perguntar uma coisa?" Ele assentiu,
hesitante. Por que você nunca fala da sua família? Dos seus amigos? Às vezes parece que você vive fora do mundo. Aquilo o pegou de surpresa. Não havia se preparado para perguntas pessoais. Eu perdi a fé nas pessoas, sabe? Cansei de ser visto como um projeto ou uma tragédia. Mas com você, é diferente. Ela ficou em silêncio por um momento. Só espero que você saiba que não precisa provar nada para mim. Só ser verdadeiro. Isso já basta. O vento balançou as folhas ao redor. O cheiro de flores silvestres preenchia o ar. Ele queria dizer tudo, mas ainda não tinha forças. Ao deixá-la em casa, ela se aproximou do carro, abaixou-se levemente e olhou nos olhos dele. Se algum dia quiser me contar quem você realmente é, estarei aqui. Mas espero que, quando fizer isso, seja porque confia em mim, não porque se sente testado. Ela entrou, deixando-o sozinho com suas mentiras. E ali, naquela calçada de pedra antiga, ele entendeu, o teste já havia terminado. E ele era quem mais precisava passar por ele. A semana seguinte trouxe um calor abafado para São Tomás. Os moradores, acostumados com o clima mais ameno do litoral, buscavam sombra sob os toldos das lojas e nos cafés com ventiladores improvisados. Mas o calor que ele sentia era outro, vinha de dentro, do desconforto crescente de viver em um papel que já não sustentava. Na noite de quinta-feira, ele se olhou demoradamente no espelho. Estava pronto para mais um encontro com ela. Vestia-se com a mesma sobriedade discreta de sempre, sem ostentar, mas cada botão da camisa parecia pesar mais do que o anterior. O reflexo mostrava um homem respeitável, mas o que via por dentro era um enigma. Um milionário que se escondia por trás de uma cadeira de rodas que não precisava, apenas para tentar descobrir quem era digno de sua confiança. Desceu até a garagem e entrou no carro adaptado que mandara instalar no início do plano. Dirigiria até a beira-mar, onde haviam combinado de se encontrar para assistir a uma apresentação de música tradicional. Era um dos eventos mais esperados do mês, parte da festa de São Tiago, padroeiro da cidade, celebrada com missas, procissões e apresentações culturais. Ela já o esperava quando ele chegou. Estava linda, mas simples, com um vestido azul que se movia com o vento. A banda começava a afinar os instrumentos no coreto da praça. Os moradores e turistas se aglomeravam, rindo, tirando fotos, comendo doces típicos. Pensei que não viria, disse ela, sorrindo. E perder essa noite? De jeito nenhum. Ela pegou na alça da cadeira dele com naturalidade e o empurrou suavemente até um local com boa visibilidade. Ele odiava ser empurrado. Aquilo feria seu orgulho, mas com ela era diferente. Ela o fazia sentir cuidado, não diminuído. A música começou. O som do fado preencheu o espaço, com suas notas melancólicas e profundas. Era impossível ouvir e não sentir. Essa canção fala de saudade, de perda e de recomeço, disse ela, baixinho. Minha mãe ouvia muito quando meu pai foi embora. Dizem que o fado não é só tristeza. É também coragem. Ele olhou para ela. Queria contar tudo. Ali, naquela praça. Queria se levantar, pegar a mão dela e dizer, isso sou eu de verdade. Mas não conseguiu. O medo ainda segurava seus gestos. Na manhã seguinte, ele foi ao café onde sabia que ela costumava passar antes do trabalho. Chegou mais cedo, sem a cadeira de rodas, vestindo roupas mais simples, boné e óculos escuros. Queria ver como seria abordá-la sem o disfarce. Ela entrou, pediu um café com leite e uma fatia de bolo de milho. Ele observava de longe, sentado próximo à janela. Quando ela se virou, seus olhos se encontraram por um segundo. Mas não o reconheceu. Aquilo doeu mais do que esperava. Ele saiu antes que ela pudesse se aproximar. Mais tarde, durante uma reunião com André, discutiu assuntos empresariais apenas por obrigação. As palavras vinham automáticas: ações, investimentos, fusões. Mas sua mente estava em outro lugar. Você vai ter que resolver isso logo, sabe? Disse André, fechando a pasta com irritação contida. Não pode manter essa mentira para sempre. Alguém vai descobrir. Eu sei.
Mas não é tão simples. Ela tem o direito de saber quem você é. E mais ainda, tem o direito de decidir se quer alguém que mente assim. Ele olhou para o assessor. Pela primeira vez, as palavras soaram duras, mas verdadeiras. O tempo estava se esgotando. No domingo, ela foi visitar a mãe no hospital municipal. A senhora havia sofrido uma leve queda e estava em observação. Enquanto esperava no corredor, pegou seu celular e abriu o navegador para procurar informações sobre adaptações de acessibilidade. Digitou algumas palavras e, por acidente, clicou em uma notícia antiga. A imagem a deixou sem ar. Lá estava ele, em pé, em um evento beneficente em Lisboa, sorrindo ao lado de políticos e empresários. Leu o texto com o coração disparado. Um dos empresários mais influentes do país. Dizia que vivia recluso, que havia vendido parte dos ativos para focar em filantropia. Nada mencionava sobre acidentes ou limitações físicas. Por um segundo, pensou que talvez fosse apenas um sósia. Mas as fotos, o sorriso, os olhos, era ele. Sem dúvida. No dia seguinte, ela não apareceu no ponto de encontro. Ele ficou esperando no banco da praça por mais de 1 hora. Tentou ligar, mandar mensagem, mas nada. Decidido, foi até o hotel. Perguntou por ela na recepção. A dona Hilda apenas respondeu. Ela pediu alguns dias. Disse que precisava pensar. Ele entendeu na hora. Ela havia descoberto. Voltou para casa com o peito oco. A mentira, que tanto havia protegido no passado, agora o afastava da única pessoa que o fazia sentir-se inteiro. Naquela noite, sentou-se ao piano antigo de sua sala. Começou a tocar devagar, quase sem saber. Era uma música que ouvirá na praça, o fado que falava de recomeços. E decidiu. Ia contar tudo, mas não com palavras. No dia seguinte, o sol nasceu tímido, como se temesse encarar o mundo após uma noite de incertezas. Ele, por outro lado, não teve o mesmo privilégio de se esconder. Mal dormira. A madrugada foi consumida por tentativas de escrever uma carta, depois por rabiscos no piano e, por fim, por silêncio. O plano estava decidido. Não haveria mais testes. Nem disfarces. Mandou uma mensagem curta para ela, pedindo para encontrá-la onde tudo começara, no restaurante La Maré Alta. Nenhuma justificativa, nenhum pedido. Apenas, preciso te ver. É importante. Ela leu a mensagem de manhã cedo, sentada ao lado da mãe. Não respondeu. O coração dizia para ir. A razão gritava o contrário. Mas havia uma parte dela que ainda acreditava. Não no homem que fingiu, mas no homem que segurou sua mão sem prometer nada. Chegou ao restaurante 20 minutos depois do horário marcado. Tinha certeza de que ele não estaria mais lá. Mas ao entrar, lá estava ele, em pé, de frente para a janela, usando o mesmo blazer do primeiro encontro, sem cadeira de rodas. Ela parou na entrada. Não precisavam de palavras. O choque já havia passado. Restava agora o que viria depois. Ele se virou lentamente e fez um gesto com a mão, pedindo que ela se aproximasse. Eu ia me levantar quando você entrasse, disse ele, tentando sorrir, mas acho que essa piada perdeu o timing, não é? Ela não respondeu. Apenas sentou-se, em silêncio. Ele respirou fundo. Não sei nem por onde começar. Tente pela verdade. A frase veio sem rancor, apenas com firmeza. Meu nome completo é... Começou ele, mas ela ergueu a mão. Não quero sua biografia. Quero a verdade. Por quê? Ele assentiu. Porque eu já me machuquei demais. Fui enganado, usado, traído. Quis testar você. Ver se sua bondade era real. Se você era de verdade. E era. Ele olhou nos olhos dela. E era. Por um momento, tudo ao redor pareceu desacelerar. E você? Ela perguntou, quase num sussurro. Você é de verdade? Ele baixou os olhos. Estou tentando ser. Nunca me senti tão exposto.
E com medo. Medo de que você me veja como mais um mentiroso. Você foi um mentiroso. Mas também foi alguém que ouviu, que ajudou, que me tratou com respeito. Isso me confunde. Eu nunca menti sobre o que senti quando estava com você. Só escondi quem eu era por fora. E agora? Vai esconder mais alguma coisa? Ele abriu o envelope que carregava. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma chave. Essa é a chave da casa onde cresci. Quero que leia a carta. E quero que vá lá comigo. Tem coisas que você precisa ver com seus próprios olhos. Ela hesitou, mas pegou o envelope. Não era o momento de aceitar promessas. Mas havia algo nele que ainda merecia um último olhar. Horas depois, encontrarão-se novamente. Ela chegou de carro. Ele esperava na entrada de uma casa antiga, no sopé da serra, cercada por árvores e com janelas de madeira descascadas. Aqui ninguém me conhece como milionário. Só como filho da dona Clarice, que costurava para fora para sustentar a gente. Ela olhou ao redor. O lugar tinha alma. Quando comecei a ganhar dinheiro, prometi que não deixaria ninguém me enganar. Comecei a afastar todo mundo. Construí muros, criei filtros. A cadeira era só mais um muro. Ela respirou fundo. Você confiou mais na mentira do que em mim. Isso ainda pesa. Eu sei. E não espero que esqueça. Só queria que visse de onde vem meu medo. Eles entraram. A casa tinha cheiro de madeira velha, fotos em preto e branco nas paredes e um silêncio que falava mais do que qualquer discurso. No centro da sala, um velho diário repousava sobre a mesa. É da minha mãe. Antes dela partir, ela escrevia aqui. Li tudo depois. Foi quando percebi o quanto ela confiava nas pessoas, mesmo quando tinha tão pouco. Ela se aproximou do diário. Leu uma página aberta. Confie no que não se compra. O carinho, o tempo, a presença. É nisso que a vida se sustenta. Ela sentou-se. As lágrimas vieram devagar. Não de tristeza, mas de cansaço. Você podia ter contado isso antes. Eu sei. Mas não teria feito sentido. Eu mesmo não entendia ainda. Houve um longo silêncio. Ele não se aproximou. Esperou. Eu preciso de tempo, disse ela, finalmente. Quanto for necessário. E se no fim desse tempo, eu decidir que não posso seguir com isso? Então, vou entender. Mas vou continuar sendo o homem que você me ajudou a descobrir. Ela levantou-se. Então comece por um gesto simples. Qual? Sente-se e me conte o que gosta de fazer num domingo qualquer. Sem títulos. Sem fortuna. Só você. Ele sorriu. Eu gosto de cozinhar. Pronto. Já é um começo. Na varanda da velha casa, os dois sentaram-se lado a lado. O mundo ao redor continuava o mesmo. Mas dentro deles, algo havia mudado. E, talvez, pela primeira vez, o verdadeiro encontro entre eles finalmente começava. Os dias seguintes pareceram passar mais devagar, como se o mundo estivesse esperando pela resposta de cada um dos dois. Havia algo diferente no ar entre eles. Um silêncio carregado, mas não de distância. Era o silêncio da espera. Daquilo que não pode ser apressado. Ele não ligou, não mandou mensagens insistentes. Respeitou o espaço dela, como prometeu. Deixou absorver tudo o que ele havia revelado, sem pressionar para que tomasse uma decisão. Na manhã seguinte, ela ainda estava de ressaca emocional. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Era difícil sair do estado de choque, mas não queria se esconder. Sentia que a verdade estava finalmente emergindo de um poço de mentiras, e, embora a dor da revelação a tivesse atingido, também a libertava. Naquela manhã, ela procurou distração nas tarefas diárias. Arrumou a casa, conversou com a mãe sobre coisas triviais, mas sua mente não se desligava. O pensamento estava nele.
no homem que havia, em um primeiro momento, lhe causado uma sensação de proteção, e depois, a dúvida. As perguntas não se calavam, mas, de alguma forma, a resposta vinha de dentro dela. Passaram-se 3 dias. A saudade apertava, mas ela não queria ceder. No entanto, algo a fez mudar de ideia. Ela estava na rua, com a mãe, quando o avistou. Ele estava parado perto da loja de tecidos, olhando para ela, como se estivesse esperando um sinal. O rosto sério, mas com os olhos que refletiam um pedido mudo de permissão. Ela parou por um momento. Não havia palavras que precisassem ser ditas, nem cenas de reencontro grandiosas. Era um momento simples, mas que exigia coragem. A coragem de confrontar seus próprios sentimentos. Ela caminhou até ele, não com pressa, mas com o peso da decisão. Então, disse ele, com a voz um pouco rouca: "Você decidiu?" Ela olhou para ele, vendo mais do que um homem que usava uma cadeira de rodas para se esconder. Ela viu alguém que, com todas as suas fraquezas, estava tentando encontrar uma maneira de ser verdadeiro. "Eu decidi. Mas preciso de mais tempo. Não sei se consigo apagar a mentira tão facilmente, mas quero entender tudo o que você está tentando fazer aqui." Ele assentiu, compreendendo. "Eu esperava por isso. Só me dê a chance de mostrar quem sou, sem máscaras." Ela sorriu, mas a tensão ainda estava ali, no fundo do olhar. Algo havia mudado, mas havia um espaço de construção ainda por percorrer. Nos dias que se seguiram, eles se encontraram várias vezes. Ele, com um esforço visível, começou a fazer o que nunca havia feito antes: abrir-se. Falava sobre a infância, sobre os tempos difíceis da escola, sobre o quanto dinheiro o isolava, como se fosse uma armadura e uma prisão ao mesmo tempo. Ele revelou como tinha medo da solidão, de confiar em pessoas que poderiam estar interessadas apenas no que ele tinha e não no que ele era. Ela, por sua vez, compartilhou mais sobre sua vida. Falou de como sua mãe sempre havia sido a sua rocha e do quanto ela queria ser alguém que pudesse retribuir tudo o que ela fizera por ela. Também falou sobre a dor de ver as pessoas que amava sofrendo, o medo de perder tudo, e a sensação de estar sempre carregando uma responsabilidade que não sabia se poderia suportar. Esses momentos compartilhados tornaram a relação mais genuína. Não se tratava mais apenas de um teste. Ambos estavam, de alguma forma, se entregando ao desconhecido. Eles sabiam que estavam começando de novo, mas ainda havia um muro entre eles. Eles precisavam destruir isso, pedra por pedra. Certa noite, depois de um jantar simples, ela se levantou do sofá e foi até a janela, observando o movimento da cidade à distância. Ele se aproximou lentamente, sem pressa, como se soubesse que aquele era o momento certo. "O que você vê quando olha para a cidade?" Ela perguntou, sem se virar para ele. Ele olhou para ela, o queixo encostado na mão. Olhou para a cidade também, mas não a via da mesma forma. Viu um labirinto de escolhas, de destinos entrelaçados e separações. "Eu vejo possibilidades e medo. O medo de ter tudo, mas não ter ninguém para compartilhar. O medo de perder o controle." Ela sorriu suavemente, a palavra medo ressoando na mente dela. "E o que vai fazer com isso?" "Com esse medo?" Ele a observou por um momento e, pela primeira vez, sem reservas, disse: "Eu vou viver com ele. Vou aceitar. E talvez seja isso que me liberte. O medo nunca desaparece. Mas ele pode me ensinar a viver." Ela se virou para ele, seus olhos finalmente sem barreiras. "Então, vamos aprender juntos. Não podemos mudar o passado, mas podemos escrever um futuro." Ele sorriu, sem palavras. Não havia mais o que esconder. Eles estavam, finalmente, diante da verdade. Com todas as suas falhas, com todos os medos, mas com algo que, até aquele momento, ele nunca soubera: a confiança mútua. Era um começo. E ele estava disposto a enfrentar tudo com ela, sem mais disfarces. O vento frio da manhã cortava o ar enquanto ela olhava pela janela do café. A cidade estava começando a despertar, com os primeiros raios de sol tocando suavemente as calçadas ainda vazias. Ela estava ali, sentada, sozinha, mas não solitária. Sua mente estava ocupada, refletindo sobre tudo o que havia acontecido até agora.
O homem que, até poucos dias atrás, era um enigma disfarçado de milionário, agora estava lentamente se tornando alguém real para ela. Não havia mais distância entre eles. Ele tinha se despojado de tudo, de suas mentiras, de suas camuflagens. Aquele encontro que, a princípio, parecia ser apenas mais um teste para ele, agora se transformava em algo mais profundo. Mas ela sabia que ainda havia uma batalha interna a ser travada. E não era contra ele, mas contra seus próprios sentimentos. Ela pensou no que ele dissera: o medo nunca desaparece, mas ele pode me ensinar a viver. Aquela frase reverberava em sua mente. Ele estava certo, o medo nunca sumiria. Mas o que ela faria com esse medo? O que ela escolheria? Continuaria a vida como estava ou se permitiria um novo caminho, onde a verdade, embora dolorosa, era a única coisa capaz de trazer real paz? O telefone vibrou em sua bolsa. Ela pegou-o rapidamente. Era uma mensagem dele. Eu sei que estamos construindo algo novo. Sei que a cada passo, é como se precisássemos reaprender a confiar. Não quero que você se sinta pressionada, mas queria que soubesse que estou disposto a dar esse passo, com ou sem garantia de futuro. Quero ver onde isso pode nos levar, se você também quiser. Ela sentiu um calor no peito. Algo estava mudando dentro de si. Não era mais só sobre ele e sua mentira. Era sobre ela também. Sobre ser honesta consigo mesma. Ela pensou por um momento, colocou o celular de volta na bolsa e levantou-se. No caminho de volta para casa, o cenário parecia refletir seu estado interior. O trânsito estava lento, o céu parcialmente nublado, e as ruas estavam vazias, exceto por algumas pessoas indo ao trabalho, tentando se proteger do vento gelado da manhã. Tudo parecia normal, mas dentro dela, o peso da decisão estava cada vez mais claro. Naquele dia, ela decidiu fazer algo que nunca imaginou que faria. Buscou a chave da casa onde ele a havia levado. A casa ainda estava gravada em sua memória, o cheiro da madeira envelhecida, o diário que ele lhe mostrou, a vulnerabilidade de alguém que havia se escondido por tanto tempo, mas que agora estava disposto a ser visto. Ela sabia que ele tinha dado a ele o tempo que precisava. E agora, ela faria o mesmo. Quando ela chegou à sua casa, percebeu que ele já estava lá. Ele a esperava no jardim, sentado em uma cadeira de balanço. Seu semblante estava calmo, como se, pela primeira vez, ele soubesse que não havia mais pressa. Ele a viu chegar e levantou-se, sem correr, sem pressa. "Como foi o seu dia?" perguntou ele, com um sorriso discreto, mas genuíno. Ela olhou para ele, mas sua expressão estava carregada de algo mais profundo, mais significativo. "Eu estava pensando sobre tudo, sobre a mentira, sobre o medo, sobre o futuro." Ele a olhou, esperando, sem interrupções. Ele sabia que estava chegando o momento em que ela faria a escolha. "Eu nunca imaginei que alguém, de verdade, pudesse me entender dessa forma." Ela continuou, com a voz mais suave. "E não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que o melhor é dar uma chance a nós dois. Não porque eu acho que você é perfeito, mas porque, mesmo com todos os defeitos, me sinto bem perto de você. E isso é algo raro." Ele sorriu, finalmente se aproximando dela. Não foi um gesto apressado, mas algo delicado, como se ambos soubessem que estavam em um ponto de transição. Ele segurou sua mão. "Eu não sou perfeito. E nunca fui. Mas sou verdadeiro agora. E isso, talvez, seja o mais importante." Ela sentiu o calor de sua mão e percebeu que ele não estava mais usando a cadeira de rodas. Não porque ele não precisasse dela, mas porque ele já não se escondia atrás dela. Ele havia dado o primeiro passo para a verdade, e ela, por sua vez, estava dando dela também. As semanas seguintes foram uma mistura de risos e conversas silenciosas, de momentos de intimidade e de novas descobertas. Eles exploraram juntos o que significava construir algo a partir de uma base de honestidade. E, com o tempo, ela percebeu que, embora o passado de mentiras fosse uma sombra, ele não precisava ser o que definia o futuro deles. O medo ainda estava ali, mas agora, ao lado dele, ela sentia que poderia enfrentá-lo. Ela o convidou para uma caminhada na praia. Ele nunca tivera o prazer de sentir areia entre os dedos dos pés,
Mas naquela tarde, ela o segurou pela mão e caminhou com ele, por entre as ondas e o sol que estava se pondo no horizonte. A cada passo, a confiança entre eles se solidificava. E, no fundo, ela sabia que o futuro não seria fácil. Mas estava disposta a vivê-lo com ele, sem mais mentiras, sem mais disfarces. O ritmo da vida deles parecia estar mais calmo agora, mas o mundo ao redor não parava de girar. O sol se punha todas as tardes, e a cidade continuava seu movimento frenético. No entanto, para ela, os dias haviam adquirido uma nova cor. Cada momento ao lado dele, cada conversa profunda, cada silêncio compartilhado, se tornava uma conquista silenciosa que a deixava mais certa de que aquele era o caminho que ela queria seguir. Mas o universo tinha uma maneira de testar a força das mudanças. As lições que pareciam fáceis, como confiar, podiam ser as mais complicadas de todas. Era uma tarde comum quando ela entrou no café onde costumava se encontrar com ele. A luz suave que entrava pelas grandes janelas dava à cena uma sensação de calma, mas algo no ar parecia diferente. Ele não estava ali, e em seu lugar, uma mensagem estava na mesa, de um número que ela reconheceu imediatamente. Era dele. Eu preciso conversar com você. Não posso esperar mais. Por favor, me encontre. O coração dela disparou. Uma onda de incertezas tomou conta dela. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar tudo. Ela não perdeu tempo e saiu rapidamente em direção ao local combinado. O restaurante em que se encontraram da primeira vez agora parecia uma lembrança distante, mas a sensação de que o teste estava de volta era inegável. Quando chegou, ele estava à mesa, com uma expressão distante, quase perdida. Não parecia o homem que ela começava a entender. Não parecia o homem que havia se despojado de suas mentiras. Era como se um peso tivesse se acumulado em seus ombros. Ela se sentou, sentindo a tensão no ar. Não houve sorrisos, apenas o som do vidro tilintando quando ele mexeu com a mão nervosa. O que aconteceu? Perguntou ela, tentando manter a voz firme, mas havia algo de preocupante em sua postura. Ele respirou fundo antes de começar. Suas palavras saíam de maneira cautelosa, como se estivesse calculando cada frase. Você tem razão. Eu sou um homem complicado. Eu me menti por tanto tempo que cheguei a acreditar que isso fazia parte de quem eu sou. Mas a verdade é que eu não estava preparado para o que você representa. Ela franziu o senho, sentindo o ar ficar mais denso. Eu sei que te decepcionei, mas há algo que você precisa entender. Eu sempre achei que a minha riqueza me daria tudo o que eu precisava. Que, se eu tivesse tudo, não precisaria de mais nada. E não pensava que alguém pudesse me ver de outra forma. Não até você. Você foi a única que me fez sentir que eu poderia ser mais do que um simples empresário ou herdeiro. Mas agora, eu percebi que há algo mais. Algo que eu tenho que enfrentar. Ele parou, como se tivesse perdido o fôlego, e olhou para ela. Ela não sabia o que responder, mas sua intuição lhe dizia que ele estava prestes a contar algo mais profundo. Eu tenho um problema. Um problema com a minha família. E não é algo que eu possa simplesmente esconder. Eu preciso ser honesto com você, de novo. Minha família não aceita o que eu fiz. Eles querem que eu volte para o jogo deles, para os negócios da família, para o que sempre me ensinaram a fazer, mesmo que eu não queira mais isso. E eles têm uma maneira de manipular as pessoas ao redor. E você é uma das pessoas mais importantes para mim, e não quero que você acabe sendo arrastada para isso. Ela o ouviu em silêncio, tentando entender a gravidade da situação. As palavras dele eram pesadas, e ela sabia que essa era a prova definitiva de que ele estava, de fato, se entregando de corpo e alma para a verdade. Ela percebeu que o peso que ele carregava não era apenas sobre a mentira da cadeira de rodas, mas sobre tudo o que ele havia tentado evitar em sua vida. O medo de perder o controle, o medo de ser vulnerável. Você está dizendo que sua família vai interferir na nossa relação? Perguntou ela, com a voz mais calma do que imaginava. Ele assentiu lentamente. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que eles vão fazer para tentar me manipular. Mas, se você não quiser se envolver, entendo completamente. Eu nunca quis que você fosse parte disso. Ela ficou em silêncio por um longo momento.
Não sabia o que fazer com aquela informação. Ele estava lhe dando a escolha de ir embora, mas ela sabia que, se fosse embora, estaria deixando uma parte dele para trás. Ele não estava mais pedindo que ela tomasse sua decisão por ele, mas estava tentando proteger o que restava deles. Finalmente, ela levantou os olhos e o encarou com seriedade. Não vou fugir, se é isso que você quer saber. Não vou sair, não agora. Mas você precisa entender uma coisa. Isso não é só sobre você. Eu não estou aqui apenas para ser uma espectadora da sua vida, ou para ser protegida de suas batalhas. Se vamos seguir juntos, eu também preciso ser parte disso. Ele a olhou surpreso, como se aquela fosse uma resposta que ele não esperava. O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Eu também tenho meus medos. E, se queremos estar juntos, precisamos enfrentá-los juntos. Não vou fugir só porque sua família tem expectativas ou pressões sobre você. Mas você também precisa parar de achar que pode carregar tudo sozinho. Ele não disse nada de imediato. Aquelas palavras ressoaram profundamente nele. Ela estava certa. Ele havia sido egoísta, pensando que poderia resolver tudo sozinho, quando, na verdade, estava criando uma barreira entre eles. Uma barreira que ele mesmo tinha construído. Após alguns segundos de silêncio, ele finalmente falou, com a voz mais suave. Então, o que fazemos agora? Ela sorriu, com os olhos brilhando de uma confiança renovada. Agora, enfrentamos isso. Juntos. Ele a olhou com gratidão, e foi como se um peso imenso fosse tirado de seus ombros. Não era o fim. Era apenas um novo começo. O peso das palavras pairava no ar como uma brisa sutil, mas constante. O que acontecerá entre eles não era algo que pudesse ser facilmente esquecido. Ele se sentia mais leve, como se, ao finalmente revelar seus maiores medos, houvesse dado um passo crucial para a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a jornada ainda estava longe de ser fácil. A pressão da sua família e daquilo que eles esperavam dele era uma força invisível, mas muito real. Ele não sabia o que faria para se desvencilhar dessa teia de expectativas e obrigações, mas algo dentro dele começava a mudar. Ela já tinha dado seu primeiro passo ao decidir ficar. Agora era a vez dele de se comprometer a mudar. Nos dias que seguiram, o clima entre eles estava mais tenso. Não porque algo tivesse mudado, mas porque o futuro parecia mais imprevisível do que nunca. Ela se sentia dividida entre o desejo de continuar ao lado dele e o medo das consequências dessa decisão. A ideia de ser parte de um jogo de poder que ela não entendia totalmente a deixava desconfortável. Mas ela sabia que não poderia ser apenas uma espectadora da vida dele, da mesma forma que ele não poderia continuar a viver com o peso da mentira. Ambos precisavam se reinventar, se aceitar, para que a relação tivesse algum futuro real. Na manhã seguinte, ela recebeu uma ligação inesperada. Era de uma amiga que conhecera durante a faculdade, alguém com quem ela compartilhara sonhos e medos. A voz da amiga era tensa, como se estivesse tentando esconder algo. Oi, você está bem? Eu sei que você está vivendo um momento complicado com ele. Mas você precisa saber de uma coisa. Ele não tem só uma família que está tentando forçá-lo a voltar. Tem muito mais coisas escondidas. Coisas que ele não contou. Ela congelou, sentindo um frio percorrer sua espinha. A amiga não explicou mais nada, mas deixou claro que aquilo não era apenas sobre uma pressão familiar. Ela precisava saber mais, mas também não sabia se queria ouvir a verdade nua e crua naquele momento. A dúvida agora pairava, se tornando uma sombra mais espessa que o próprio medo. Ela desligou o telefone e olhou pela janela, onde a vista da cidade se estendia diante de seus olhos. A cidade, com seus prédios imponentes e ruas movimentadas, parecia observar com a mesma intensidade o dilema que ela estava vivendo. Como as pessoas poderiam agir em relação a algo tão complexo? Como tomar decisões quando o medo de perder tudo se mistura ao desejo de ser feliz? Ela sabia que não poderia evitar as escolhas para sempre. A decisão estava em suas mãos. Mas agora, mais do que nunca, ela precisava de respostas. Ela ligou para ele, pedindo um encontro. Ele, como sempre, estava disposto a vê-la, sem hesitar. Eles se encontraram no mesmo café onde haviam conversado tantas vezes antes.
Ele estava lá, esperando por ela, com o olhar cauteloso de quem já sabia que o que quer que fosse dito agora mudaria tudo. Ela se sentou à mesa, encarando-o diretamente, sem rodeios. Eu soube de algumas coisas. Algumas coisas que você não me contou. Não sei se são verdade ou não, mas preciso ouvir de você. Tudo. Não quero mais segredos, não agora. Ele se encolheu por um instante. Seu rosto, normalmente tão controlado, agora estava tenso. Ele suspirou profundamente antes de falar. O que você soube? Perguntou ele, a voz cheia de cansaço. Ela notou o peso das palavras. Ela hesitou por um momento, sentindo que estava em um ponto sem retorno. Mas sabia que se ele realmente queria ser verdadeiro com ela, agora seria o momento de se abrir completamente. Eu sei sobre a pressão da sua família. Mas também sei que você não me contou tudo. Você tem algo mais, algo que eu não sei. O que está acontecendo? Ele abaixou os olhos, como se fosse impossível encará-la enquanto falava. Mas, finalmente, depois de um longo silêncio, ele começou a contar. Não eram apenas as expectativas de sua família que o afligiam, mas algo ainda mais complexo. Ele tinha uma dívida, algo relacionado aos negócios de seu pai, uma questão de honra e de controle que ele não conseguia mais resolver sem envolver as pessoas erradas. Era um dilema em que ele estava preso, e que o havia levado a agir de forma tão isolada. Ele se explicou, pedindo desculpas por não ter sido completamente sincero desde o começo. Ele sabia que havia falhado com ela, mas não sabia como expor o verdadeiro peso que carregava. Ele estava tentando, de todas as formas, proteger os outros daquilo que o corroía por dentro. Ela o ouviu com a atenção que ele merecia. Seu coração estava apertado, não apenas por ele, mas também pela sensação de estar em um caminho em que não sabia exatamente onde ele a levaria. Ele havia se entregado à verdade, e agora, ela se sentia mais próxima dele do que nunca, mas também mais distante da vida que ela pensara que teria. Quando ele terminou de falar, ela ficou em silêncio por alguns minutos, refletindo sobre tudo o que ele havia compartilhado. Ela sabia que sua decisão agora era ainda mais difícil. O amor que sentia por ele era inegável, mas o medo de que ele não fosse capaz de se libertar das correntes invisíveis de seu passado também pesava em seu coração. Finalmente, ela olhou nos olhos dele, com um olhar firme, mas também cheio de compaixão. Então, o que vamos fazer agora? O que você vai fazer com isso tudo? Você tem que decidir se quer realmente mudar, se quer a sua liberdade, ou se vai continuar preso a algo que te destrói. Eu não posso fazer essa escolha por você. Ele a olhou com um misto de dor e alívio. Era a primeira vez que ele se sentia completamente desarmado, sem defesas, mas ao mesmo tempo, era também a primeira vez que ele sabia que ela o estava vendo de verdade. Eu não sei o que vai acontecer, mas quero mudar. Eu vou lutar, não só por mim, mas por nós. Eu não posso continuar com as mentiras. Não posso continuar fugindo de mim mesmo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, ela acreditava nele. A jornada estava apenas começando, e o caminho seria cheio de obstáculos, mas ela sabia que, juntos, eles poderiam enfrentá-los. O céu estava limpo, sem nuvens, e o sol brilhava com força, como se o mundo inteiro estivesse celebrando a decisão que ela e ele estavam prestes a tomar. O futuro, que antes parecia incerto e opressor, agora se desdobrava diante deles como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas possibilidades. Ele estava ali, na entrada da sua casa, esperando por ela. Eles haviam conversado durante as últimas semanas, tentando compreender como poderiam avançar depois de tudo o que aconteceu. Ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido, mas também sabia que, juntos, poderiam construir uma base sólida. Ele já não escondia mais nada, e ela sentia que estava pronta para seguir ao lado dele, não apenas por amor, mas por uma verdadeira escolha de vida. A cada passo que ela dava em sua direção, seu coração batia mais rápido. A ansiedade era inevitável, mas era uma ansiedade de expectativa, não de medo. Eles haviam chegado até aqui juntos, e aquilo significava mais do que qualquer obstáculo que o futuro pudesse trazer. Eles tinham se encontrado em suas vulnerabilidades mais profundas, e ao fazerem isso, haviam encontrado a força necessária para seguir adiante. Ele sorriu ao vê-la se aproximando, um sorriso genuíno, sem nenhuma hesitação, como se, finalmente,
a batalha interna que travava há tanto tempo tivesse chegado ao fim. Ele não estava mais correndo de si mesmo e, mais importante ainda, não estava mais correndo dela. A mentira sobre sua deficiência havia sido desmascarada, e ele já não precisava mais esconder quem realmente era. O que restava era o que ele sempre quis, mas nunca soubera como alcançar: a liberdade de ser quem ele realmente era, ao lado dela. Ela se aproximou, sem palavras, apenas com a mão estendida. Ele olhou para ela, sem dúvida alguma em seus olhos, e pegou sua mão com firmeza, como se nunca mais fosse soltá-la. Então, é isso, ela disse, a voz suave, mas cheia de determinação. A decisão foi tomada. Ele assentiu. Não havia mais espaço para a indecisão. Havia passado tanto tempo tentando controlar tudo, tentando esconder a verdade, que agora ele sabia que a única maneira de ser feliz era com transparência. Não havia mais razão para esconder nada. O que ele queria, mais do que qualquer outra coisa, era ser livre para viver sem o peso das mentiras. Eu sei, ele respondeu, com uma sinceridade que ela sentiu na alma. Eu só não sabia se você ainda queria estar ao meu lado depois de tudo. Mas agora sei. Você está aqui, e isso é o mais importante para mim. O momento que compartilhavam agora não era só sobre o amor, mas sobre uma verdadeira parceria. Eles haviam chegado até aqui por causa da confiança que estavam construindo, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela sabia que o caminho não seria fácil. Ele também sabia. Mas ambos estavam dispostos a enfrentar os desafios juntos, porque haviam aprendido que a força de um relacionamento não vinha da perfeição, mas da disposição de se entregar completamente, com todas as imperfeições e falhas. O vento soprava suavemente ao redor deles, como uma metáfora da liberdade que eles finalmente haviam conquistado. Não mais controlados por medos, mentiras ou expectativas externas. Eles estavam prontos para criar um novo futuro. Ela olhou para ele, sorrindo, com os olhos brilhando, e disse: eu não quero mais correr do que eu sinto por você. E não vou deixar que o passado dite o nosso futuro. O que precisamos agora é apenas um ao outro. Ele segurou seu rosto com ambas as mãos, como se quisesse memorizar aquele momento para sempre. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Eu te amo. E quero que você saiba que, seja o que for que venha pela frente, eu vou lutar para que a gente tenha a chance de ser feliz juntos. Ela sentiu as palavras dele atravessarem seu coração de maneira profunda e verdadeira. O amor que havia nascido entre eles não era perfeito, mas era real. E, por ser real, era mais forte do que qualquer mentira ou obstáculo que já tivessem enfrentado. Ela se aproximou e o beijou, suavemente, mas com toda a emoção que transbordava em seu peito. O beijo não foi apenas um gesto de carinho, mas uma promessa silenciosa de que, independentemente dos desafios, eles estavam prontos para se apoiar mutuamente. Nos meses seguintes, a vida dele se transformou. A pressão da família dele diminuiu, à medida que ele tomava as rédeas de sua própria vida e deixava claro que suas decisões seriam tomadas por ele e não por outros. Ele começou a trabalhar em novos projetos, focando em sua verdadeira paixão e no que realmente importava para ele. Ela, por sua vez, decidiu que seria mais honesta consigo mesma, não só em relação ao amor, mas também em sua carreira e seus próprios sonhos. Ambos encontraram um equilíbrio onde o apoio mútuo era a base de tudo. O amor deles não foi perfeito, mas foi real, e foi conquistado com cada decisão difícil que fizeram. Eles aprenderam a enfrentar seus medos, a lidar com as incertezas da vida e a construir algo que fosse realmente deles, sem mais jogos ou disfarces. O que eles tinham agora era a liberdade. A liberdade de serem quem realmente eram, sem medo de perder o outro. Eles estavam livres, juntos, prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas, não como uma continuação do passado, mas como um novo começo. E naquele dia, ao observarem o pôr do sol juntos, com as mãos entrelaçadas, eles sabiam que, não importa o que o futuro lhes reservasse, estariam preparados para enfrentá-lo, juntos. Fim. Se você chegou até o final, comente fingimento, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.